Eu acho que a pergunta que mais vai brotar aqui nos comentários, né, depois da evolução e da dissertação que vocês duas fizerem, vai ser assim, doutoras, e aí, uso ribosídeo ou uso NAD? Eu acho que a gente vai É. ter oportunidade de comentar sobre as duas moléculas. Aham, isso aí. Então vamos lá, vai lá, Cristina, começa um pouquinho. Então, a aula de hoje é para falar sobre o uso de NAD e ribosídeo em doenças relacionadas às mitocôndrias. Deixa eu passar aqui. Opa, uai, como é que passa aqui? Aqui, hum, na tela aí, desculpa. Isso, então, é um resuminho, né? A mitocôndria participa de muitas funções vitais, né? Sendo a principal o fornecimento mesmo de energia. Quando ocorre, né, uma disfunção mitocondrial, ela é definida como uma incapacidade de gerar níveis suficientes de ATP em resposta às necessidades celulares. Dentre essas disfunções mitocondriais, a gente pode citar alterações na morfologia, mutações no DNA mitocondrial ou nuclear, anormalidades na homeostase do cálcio e comprometimento de cadeia de transporte de elétrons. Os órgãos mais afetados são aqueles órgãos que demandam maior demanda energética, né? Que é o cérebro, o coração e os músculos esqueléticos. O déficit de algumas substâncias nutricionais essenciais, como coenzima Q10, o ácido alfa-lipóico, vitamina D, L-carnitina, vitamina do complexo B, o NADH, elas estão relacionadas diretamente aí com algumas doenças neurodegenerativas. E a gente viu, né, a gente estuda e a gente vê na clínica mesmo que esses baixos níveis de NAD, eles estão relacionados com essa disfunção mitocondrial. Quer falar? Então, assim, a gente vai deixar até para vocês, gente, já tem tem um artigo bem interessante que a gente achou no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas relacionadas com o NAD, né? E essas substâncias, algumas substâncias fazendo a reposição dessas substâncias e melhorando essas doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica. Então, bem interessante o artigo, é um artigo recente até, né? Muito bom. E a gente tem, então, cada vez mais estudos, a gente vem estudando mais a parte da bioquímica, né? Que não mudou nada, não sei por que que a gente deixou, a medicina, ela deixou tanto tempo de olhar para essa parte menor que é a célula, que é da onde tudo começa, né? Então, quando a gente pensa em mitocôndria, gente, é tudo na vida. A célula só funciona se ela tiver energia. Então, seja uma célula do cérebro, uma célula cardíaca, uma célula renal, a função que ela tem que desempenhar no nosso corpo, ela só vai desempenhar se ela tiver mitocôndria. Então, quanto mais energia aquele órgão demanda, aquele órgão requisita, aquele órgão gasta, mais mitocôndria esse órgão vai ter. Então, o cérebro, por exemplo, 25% da nossa energia do nosso corpo é destinada para o cérebro. Então, você pensar que se eu tenho uma disfunção mitocondrial, o cérebro ele vai ser muito afetado. Por isso que a gente vê hoje na prática nossa, pacientes com queixa de cansaço, de prostração, né? Quem não chega no seu Fadiga, né? consultório, gente, queixando fadiga, É. né? Acho que a principal queixa hoje no consultório é fadiga. E E aí seja é do um, paciente jovem ao idoso, né? e aí é um sintoma, né? Um sinal ali, uma característica que muitas vezes ela nem é tão levada em consideração, né? Às vezes Não é ele tem, valorizada, né? exato, ele tem uma outra patologia, algo ali que às vezes requer uma atenção maior Eu acho assim que e que passa despercebido. sim, eles não consideram como uma doença, então muitas vezes não é valorizado, né? Então o paciente está Exato. arrastando com quadro de fadiga, inflamado, e não é olhado no momento inicial, né? Muitas vezes lá na frente, quando já desenvolveu uma doença crônica, que esse paciente vai ser abordado, né? E aí vocês colocaram, né? Vocês abriram falando uma coisa muito assertiva. Fisiologicamente, no envelhecimento, várias substâncias endógenas, elas têm a produção diminuída, né? Na fisiologia normal ali. E dentre elas, a gente tem os níveis de NAD e isso acaba impulsionando o processo de envelhecimento. Então, uma Uhum. vez que eu consiga elevar ali, por diversas estratégias, o nível de NAD dentro da célula, né? E para isso a gente tem aí dois suplementos excelentes, tanto o ribosídeo quanto o NADH,
a gente consegue aí converter e fabricar mais NAD e preservar essa célula ali mais jovem e promover longevidade, reduzir fadiga, enfim. E a gente tem que imaginar que a gente, na cadeia respiratória, né, é onde a gente vai ter a maior produção de ATP. Então, eu tenho outra forma de gerar energia? Tenho, mas eu vou produzir menos ATP, né? Menos eficaz. Então, se eu tenho a depleção de NAD, eu não vou conseguir fazer a doação, nem a oxidação, nem a redução, né? E eu não vou conseguir ter aquela produção grande de ATP que a gente consegue na cadeia respiratória. Então, a pessoa ela vai ficar com uma energia comprometida. E aí, aquele paciente que muitas vezes ele tem lentidão de pensamento, ele tem uma fadiga crônica, ele tem uma fadiga muscular também, já que o músculo esquelético também é um outro órgão que requer uma demanda energética grande, né? Então, quando a gente pensa em envelhecimento, né, Renan, que você está falando aí, a gente sabe que no envelhecimento a gente já tem uma queda do NAD. Então, todos os pacientes que vão envelhecendo, principalmente os idosos, por isso eles se beneficiam tanto, e a gente vê na prática clínica, é impressionante como eles melhoram quando você faz a reposição com o NAD, eles têm a depressão. Além disso, os pacientes inflamados. E quem não está inflamado hoje em dia? É muito difícil, né? Então, primeiro, só de pensar que metade da população está sobrepeso, né? E a gente tem no sobrepeso uma inflamação crônica, então a gente já passa por aí que metade da população que vai te procurar está inflamado e tem baixos níveis de NAD. E estresse oxidativo também, né? Então, quando a gente pensa em idade, estresse oxidativo, inflamação, poluentes, né, radiação, então a gente vai ter realmente comum a depressão do NAD. Então, a gente vê que o NAD, ele está ligado, então, diretamente com essa disfunção da mitocôndria, onde a gente vai ter o comprometimento da produção de ATP. Quando a gente fala, então, do NAD em si, que eu já falei aqui um pouquinho, né? Ele é cofator, então, de diversas reações enzimáticas, né? O papel principal dele é a produção energética lá intracelular. Ele também participa, importante essa participação dele na formação de neurotransmissores, né? Da dopamina, da noradrenalina também. Ela é uma molécula sinalizadora, ela consegue fazer um reparo de DNA também, né? E a restauração dos níveis de NAD pode promover a saúde e prolongar a vida útil celular, né? Hoje a gente já tem vários estudos que mostram o NAD como realmente essa função de anti-envelhecimento, né? De prolongamento aí da vida útil celular, tá? Bom, para fazer o NAD, a suplementação do precursores de NAD é uma forma, então, eficaz de eu aumentar o nível de NAD. Eu posso aumentar o nível de NAD dando NAD direto, ou eu entrar dando precursor do NAD. E aí, dos precursores, a gente tem diversos. A gente tem o triptofano, tem o ácido nicotínico, tem o mononucleotídeo de nicotinamina, e tem também o ribosídeo, que é o mais estudado, tá? Então, pelo que a gente viu, essa é a forma mais estudada de precursor, né? Suplementar o precursor. Uma forma também direta aí de aumentar a NAD seria também através de jejum, né? E a suplementação direta dele, que eu falei para vocês. Falando um pouquinho, então, do mais estudado, que é o ribosídeo, né? Ele tem maior biodisponibilidade e segurança, não apresenta aqueles efeitos colaterais que são comuns que a gente vê, né, Renan? É difícil de repor a B3 pelo rubor facial, prurido, hiperglicemia, hiperuricemia, então a tolerabilidade é muito baixa e ele tem, se for pensar em custo, é importante também a gente pensar, né? Ele tem um custo menor do que o custo do NAD. E aí você já falando de todos esses precursores, você já deu um spoiler grande no que diz respeito à farmacotécnica, né? A gente consegue combinar tanto o NAD quanto outras substâncias, mas no finalzinho eu vou falar da forma de utilização dos dois, que a gente normalmente sugere nas consultorias que a gente presta para vocês. Mas é interessante aí, como você apresentou várias formas ali da gente melhorar o NAD intracelular através de vários compostos,
a gente tem um ponto de alerta, né? Quando a gente começa a suplementar NAD, NADH, ribosídeo, né, e B3, inositol, todos eles são derivados da mesma forma, né? Todos eles são algum derivado da B3. Então é importante, né, na hora de eu fazer ali o estudo de compatibilidade, né, muitas vezes vocês ali ficam muito presos, ou a equipe de enfermagem fica muito presa, se vai haver precipitação, se vai haver alguma mudança ali físico-química visível, e a gente já fala, ó, não é interessante que a gente suplemente todas essas formas no mesmo paciente. Ah, mas eu quero aumentar muito ali o NAD no paciente. Se o paciente tiver alguma arritmia, né, ele pode sentir um pouco mais, aí, e isso acaba sendo ruim, né, prejudicial para aquele paciente. Então, de fato, a gente tem o ribosídeo aí como uma forma muito eficaz, né, de aumentar o NAD celular ali. A gente tem vários estudos ali, na Nature, inclusive, né, é, uma publicação ali de prestígio dentro da comunidade científica, e todos esses estudos eles falam que o ribosídeo é a forma mais eficaz dentro dos precursores da gente conseguir aumentar. Inclusive, tem estudos aí mostrando, né, que a suplementação com o ribosídeo, ela aumenta o NAD intracelular em até 270%, né, claro, dose dependente, e que esse pico de NAD ele consegue se manter estável ali até 24 horas após a suplementação. Então, é uma excelente estratégia para quem não quer fazer o NADH diretamente no paciente. Uhum. É importante a gente sempre ter isso, né, em mente, né, Renan, quando a gente vai combinar, saber o que que a gente está fazendo, para a gente não ir colocando vários ativos que vão agir da forma semelhante, né? Então tem que tomar cuidado, saber qual que é o princípio ativo que você está colocando ali, né? Que senão a gente fica colocando mais do mesmo, né? E aí, às vezes, pode dar incompatibilidade, né? Pode dar uma. Na verdade, a gente até vê que quando a gente coloca muito antioxidante em excesso também, ele pode agir de uma forma até pró-oxidante, né, Renan? Que a gente estava. Exatamente, Paula. E aí, quando a gente fala do NADH, o Uhum. NADH ele ainda tem essa característica, né, de estar, como a doutora Grace citou, alguns potenciais antioxidantes endógenos, dentre ele o ácido alfa-lipoico, a coenzima Q10, a glutationa, a vitamina C e a vitamina E. O NADH, pelo potencial redox, ele está no início da cascata. Então, ele é a substância mais eletronegativa que consegue reciclar todos os outros antioxidantes. Mas se eu começo a fornecer espécie antioxidante demais para aquele paciente, né, eu posso entrar aí num sistema de pró-oxidação. Como você bem colocou, todo antioxidante, uma hora ele pode se tornar um pró-oxidante e fazer uma ação contrária naquele organismo. Isso. Daí, tá, não vou dar spoiler, não, que a gente vai falar depois do porquê usar um ou outro. Pera, depois eu conto para vocês. Bom, então continuando aqui, o ribosídeo, então, ele tem efeitos no reparo, né, de DNA e redução do estresse oxidativo, induz biogênese, isso é ribosídeo direto, tá, gente? A gente até tem uns artigos aqui que a gente vai mostrar para vocês, mas estudo já com ribosídeo mesmo. Induz biogênese mitocondrial no tecido muscular e no tecido adiposo marrom, atrasa a progressão da doença neurodegenerativa, aumenta a atividade sirtuína 1 e melhora estrutural das mitocôndrias. Ótimo. A gente vai falar alguns benefícios do uso do NAD e do ribosídeo, né? No metabolismo, a gente viu, né, em estudos falando do benefício de aumentar a sensibilidade insulínica, melhorar a tolerância à glicose, ajuda na redução do peso. Ele tem um efeito importante, né, que é neuroprotetor na neuropatia diabética, que eu acho que é importante, né? A gente não tem muitas substâncias com benefícios aí nessa área. E melhora também o metabolismo lipídico. Ressaltando um ponto super importante aí, que é o baixo índice de efeito colateral e a segurança altíssima. Tem estudos com 200, 100 miligramas até 3 gramas de suplementação, onde os pacientes não relatam nada de efeito colateral, e a doutora Paula colocou muito bem, quando a gente suplementa B3,
principalmente em fototipo mais baixo, né, pela dilatação ali dos capilares sanguíneos, é muito comum esses pacientes apresentarem o que a gente chama de flushing, né, que é aquele avermelhado assim, nas maçãs do rosto ou no pescoço, que algumas vezes ele pode vir acompanhado aí, de um formigamento. Quando a gente faz a suplementação com a niacinamida ou com a nicotinamida, a gente normalmente tem essa condição aí. E no ribosídeo, ela é inexistente, né? Nas publicações que a gente vê, os pacientes não relatam isso. Uhum. Bom, em relação a doenças cardiovasculares, né, a gente tem até esse artigo bem legal. A gente viu que tem uma ativação da sirtuína 1, né, protegendo aí contra essa hipertrofia cardíaca, reduz essa remodelação que ocorre nas doenças cardiovasculares e reduziu também pressão arterial e a rigidez aórtica também. Aí, em relação a esse artigo de doenças neurodegenerativas, É o mais legal, o né? mais Quando você legal, começa a estudar. bem bom esse artigo. O aumento do NAD cerebral, né, foi visto quando suplementou esse artigo, ele fala do ribosídeo, tá? E aí teve um aumento do NAD cerebral, reduz o nível de citocinas inflamatórias no líquor, melhora a função cognitiva e memória de reconhecimento, e é comprovado que a deficiência da B3 está relacionada diretamente com o Parkinson e com a doença de Alzheimer. Foi o que a gente falou no começo, né? Que a redução do NAD é um dos principais motivos é o avançar da idade, né? Então, o idoso, para desenvolver essas doenças neurodegenerativas, tem uma frequência maior, né? E aí, essa suplementação, eles falam da importância de não ser só quando já tem um diagnóstico, na hora que você sente que o seu paciente ele está começando a ter um déficit cognitivo, esquecimento, já tem boa resposta aí quando você começa a suplementar o NAD. Quanto mais precoce, né, essas doenças neurodegenerativas, melhor é a reversão, né, melhor é o resultado que a gente consegue, né? Em relação ao pulmão, Pulmão e imunidade, né? É. Aqui a gente vai citar o pulmão, mas é uma terapia anti-inflamatória, né? Ele age como um agente potente para diminuir aí as citocinas pró-inflamatórias, interleucina 2, 5, 6. Que a gente vê, né, gente, só um Sim. minutinho, Gracie, que o NAD, ele modula, né, o sistema imunológico, ele tem uma relação direta de modulação do sistema imunológico, então, e é através realmente da modulação, diminuição das citocinas inflamatórias. Sim, fala do efeito dele, né, no tratamento de pacientes no COVID, pós-COVID principalmente, né? Efeitos também em pacientes com doenças e aí, contagiosas, como tuberculose, HIV, hepatite, ele melhora o estado geral desse paciente. Então, tanto assim, infecções bacterianas quanto infecções virais, né, que a gente viu. Sim. Em relação à longevidade, aquilo que eu tinha comentado com vocês, né, a relação entre o NAD e a autofagia, a gente sabe que a autofagia tem relação direta com a longevidade, então a disfunção da autofagia é uma marca celular do envelhecimento, né, e o NAD, ele é um regulador, né, álvula nessa autofagia, então a importância disso. Tem até um artigo, né, Renan? Eu não acho, acho que eu não procurei esse artigo, que é do David Sinclair, que é um pesquisador que lançou, que, se não me engano, é de Harvard, que ele lançou um artigo, né, publicou um artigo falando sobre essa relação entre o NAD e o envelhecimento. Eu tô vendo algumas das referências que você buscou aqui. Ô, gente, eu juro que a gente não combinou isso, mas a gente estudou pelos mesmos artigos aqui. Isso é sinal que a gente está muito bem conectado, tá, gente? A gente promete para vocês que a gente não falou sobre, mas eu tô vendo esse da cardiopatia que você colocou, né? Quando a gente pensa em NAD, na cardiopatia, num contexto geral, coração é músculo puro, né? E miócito, miocárdio ali é mantido pela saúde mitocondrial. Então, a partir do momento que eu tenho uma mitocondriopatia, eu tenho risco cardíaco ali, posso ter risco cardíaco, né? E aí o NAD pode ser utilizado em insuficiência cardíaca crônica, né? Na verdade, é uma excelente estratégia suplementar aí para esse perfil de paciente.
Alguém até me perguntou, né, se o NAD, tanto dos precursores do NAD, o NADH, o ribosídeo ali, ele pode ser utilizado, ele mostra algum perfil ali sobre dano, né, hepático, alguma coisa sobre a saúde metabólica, e a gente tem um perfil muito seguro, né? Na verdade, é Eu exatamente o estou contrário. impressionada, segurança. E, na verdade, é exatamente o contrário, né? Os pacientes que fazem a suplementação, eles tiveram aí uma redução de uma enzima é, hepática, que é a alanina aminotransferase, e essa enzima, quando ela está aumentada, ela mostra marcador de lesão hepática. Então, isso traz para a gente aí mais um benefício dessa suplementação. Então, muitas vezes você está otimizando uma função cardíaca, né? Ou uma função neural ali, e ao mesmo tempo eu estou melhorando fígado, estou melhorando musculatura, estou melhorando disposição, que é tudo que a gente quer no paciente. Chegou algumas perguntinhas aqui, eu acho legal que a gente já Até interage aí. Renan tem falando disso, só um minutinho, falando Uhum. que, na verdade, ele tem uma atuação também interessante, o NAD, nas doenças hepáticas gordurosas, né? Então, na síndrome metabólica, na resistência à insulina, nas doenças hepáticas gordurosas, então seria mais ou menos um efeito meio que contrário, de proteção e não de risco Exato, eu hepático, né? creio que você vai estar em algum slide, vocês vão abordar alguma coisa do tipo. Eu coloquei algum comentário aqui também para eu fazer. Uma das perguntas que chegou é por quanto tempo que a suplementação injetável de NAD ou ribosídeo mantém bons níveis de NAD, né? O que a gente tem publicado na literatura aí é que a gente consegue esse pico aí normalmente nas primeiras horas, né? Quando a gente faz pela via injetável, a gente sabe que esse pico é mais rápido ainda, né? Na via oral, normalmente ele demora 4 horas ali até 8. Na via injetável ele se reduz bastante. E aí a gente tem essa durabilidade, né, essa maior concentração, quando o organismo está homeostático ali, a gente consegue manter ela tranquilamente com um pico entre 24 horas aproximadamente, é o que nos mostram os estudos, né? A gente precisa fazer isso por quanto tempo? Quando a gente pensa no injetável, trazer o paciente muitas vezes à clínica, né? Primeiro, pode ficar muito oneroso e ele pode não aderir ao tratamento, porque eu vou ter que todo dia fazer um injetável. Infelizmente, a gente sabe que tem paciente que não gosta. Então, a recomendação, normalmente, se você for trabalhar com o ribosídeo, né, é fazer, ou com NAD também, é que se faça, né, de 1 a 2 vezes por semana. O ribosídeo variar a dose aí de 100 a 200 miligramas semanais, né? Não exceder mais do que 400 miligramas. E o NADH, normalmente, se o paciente for muito oxidado, a gente pode trabalhar até 100 miligramas semanais. Lembrando, tá, pessoal? Eu já estou lá na frente aí falando da farmacotécnica. O NADH vem na forma de poliofilizado, então ele tem volume morto. Normalmente, vocês vão reconstituir ali ou no anestésico, né, que ele tem compatibilidade com procaína, com lidocaína, sem vasoconstritor, ou em alguma substância com pH próximo ao pH fisiológico, que aí você dispensa o uso do anestésico, desde que evidenciada a compatibilidade. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma reposição de B12, né, ou trio metilador, B6, B9, B12 na forma metilada com NAD, tá tudo certo. A gente faz aqui muito essa diluição do NAD com o trimetilador, Renan. A gente gosta bastante. É fantástico, e aí, como diz o outro, né? Você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você faz a reposição do nutriente essencial aí, a B12. A gente está vendo, né, por parte de vocês e das consultorias, que cada vez mais estão chegando pacientes com níveis mais baixos de B12 aí nos consultórios, e aí a gente, Impressionante. e aí a gente consegue otimizar, né? Na mesma reposição de um dos nutrientes, eu otimizo e coloco o outro ali que tem compatibilidade farmacotécnica já assegurada, é validada. Então, a gente agora falar um pouquinho sobre isso mesmo. Então, Renan, vamos lá, vamos continuar aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o ribosídeo, né? Então, ele pode ser aplicado IM profundo, região glútea, 2 ml a ampola, né? Agulha sempre de 30 por 0,70, né? 1 a 2 vezes na semana. Eles falam para poder alternar, né, o local da aplicação.
ele é doloroso, tá, gente? Tem que botar anestésico, né? Então, ou 1 ml da lidocaína ou da procaína. E lembrar que a questão de quando você vai colocar endovenoso da compatibilidade, né, Renan? Então, entrar em contato aí com o pessoal da central e ver se aquele soro que você planejou ali e que você vai acrescentar o ribosídeo, se vai ter alguma incompatibilidade dele com outra substância, né? E também o endovenoso fala para fazer mais ou menos de 1, 2 vezes na semana. É muito isso, gente. Vocês vão ver que na prática não passa disso, né, Renan? O paciente, é difícil para o paciente ficar vindo na clínica direto. Então, às vezes, tem pacientes que a gente negocia, que a gente pede para vir uma vez só na semana, que a gente vê que é o paciente que tem menos tempo. Tem outros que já gostam de vir à clínica e falam, não, doutora, mas eu quero vir 2 vezes. Dá para ser em dia separado? Às vezes você tem um IM e um EV e a pessoa gosta de vir à clínica. Então, eu acho que é interessante a gente compartilhar isso, dividir isso com o paciente, que às vezes ele sente o fato dele ficar vindo à clínica, faz com que ele tenha uma maior adesão ao tratamento, ele sinta que ele está se tratando, Sendo né? cuidado, Sendo né? cuidado. Então, a gente tem esse perfil de paciente aqui também, que realmente gosta de vir até a clínica, e tem outros que já tempo é corrido e que querem vir uma vez só. E às vezes, assim, para um paciente que está com sintomas mais aflorados, a gente começa 2 vezes por semana, depois a gente espaça, né? Isso é importante também. É. Porque senão o paciente ele não tem aquela sensação de melhora e aí ele acaba não vendo sentido no injetável e ele deixa de vir. Então, em geral, no primeiro mês, a gente sempre pede para fazer algum protocolo, a gente pede para vir 2 vezes na semana, e aí, a partir do segundo mês, a gente já espaça isso para, se a gente for manter, né, se for um protocolo que a gente vai manter, a gente espaça isso para uma vez na semana, ou até de 15 em 15 dias. Acho que vocês colocaram muito bem essa questão aí, né? Lembrar sempre da questão de compatibilidade, então a gente precisa se atentar para não suplementar o mesmo paciente aí com NADH, ribosídeo, B3 e inositol, tudo ao mesmo tempo, né? Apesar da gente ver compatibilidade físico-química, né? O paciente ele pode se sentir mal pelo fato de eu ter comentado anteriormente que essas moléculas elas são muito parecidas, né? E aí, sempre que a gente pensar nessa possibilidade de combinação, a Central Injetáveis ela tem o sistema de consultoria, então vocês conseguem mandar. Eu sei que vocês estudam muito aí na rotina de vocês e muitas vezes querem desenvolver protocolos próprios. Então, manda essa possibilidade de combinação para a consultora de vocês, né? O pessoal do laboratório, né? Os farmacêuticos do laboratório eles fazem essas combinações lá em bancada e eles validam isso aí, quando no máximo 48 horas eles já conseguem dar essa devolutiva para vocês. Né? Se for algo que já foi testado, né? Se for algo que já foi validado, eles vão dar esse retorno de imediato. E aí, doutora Paula e doutora Grace colocaram muito bem, né? Na forma, na possibilidade ali que eu sempre que eu pensar na possibilidade de utilização do NADH e eu quiser um potencial antioxidante imediato, né, ou uma resposta mais rápida, eu posso utilizar o NADH. E o ribosídeo eu consigo gerar mais NADH, então a gente pode pensar aí, talvez, como prescrição de ativos alternados, ou até naquele paciente que talvez não consegue, né, ter um plano terapêutico com a molécula tão robusta como o NADH, o ribosídeo vem aí como substituto, um possível substituto compondo aquele protocolo. E aí é aquilo que a gente colocou. Renan, a Luciene fez uma pergunta, né, a nossa colega aí, vou responder para ela. Ela perguntou quantas sessões, sabe? Isso é uma pergunta que a gente ficava sempre na dúvida, assim, então vou falar um pouquinho da minha prática, tá? Do que eu vejo, assim. Normalmente, quando a gente inicia alguns protocolos, seja ele um protocolo, por exemplo, de buster mitocondrial, um protocolo de fibromialgia, de cansaço e fadiga, é, geralmente eu gosto de fazer o protocolo por 2 meses, aquele protocolo. Porque senão a gente fica trocando muito e às vezes o paciente ele não sente aquele benefício, tá? Então, em geral, eu faço o protocolo durante 2 meses. Agora, é lógico que você vai pensar que é um paciente, por exemplo, que tem um Alzheimer, que está com uma doença neurodegenerativa, ali, um Parkinson, né, um Alzheimer. É um paciente que você vai ter que fazer uma manutenção.
Então, de repente, por exemplo, você pode fazer uns 2 meses iniciais semanal, para ficar uma coisa em que a gente veja uma resposta mais rápida, e depois você negociar de repente, fazer a cada 15 dias, né? Porque vai ter também vários suplementos orais que a gente vai passar, né? A gente não usa, né, somente o injetável é uma complementação para o nosso trabalho. Então, eu acho que aí depois, passando para o oral, e complementando o injetável assim a cada 15 dias, é uma coisa que eu vejo que fica viável assim para os pacientes, né, Renan? Você Eu vou só concorda? completar, eu acho que você foi assim muito cirúrgica e muito assertiva, como sempre, na sua resposta. Eu vou só completar porque tem uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber qual via tem uma melhor resposta, né? Se a gente pensar em pico de concentração plasmática, a via endovenosa é a que eu vou ter o pico máximo ali, né, comparado a todas as demais vias, né? Só que se eu pensar em efeito colateral também, eu vou ter ela como principal via que o paciente vai demonstrar mais efeitos colaterais. Por isso, na DH, muito antioxidante, se for fazer EV a primeira vez, gotejamento muito lento, porque vai mexer nas espécies reativas de oxigênio ali do paciente. A gente não sabe o quanto ele está oxidado, isso pode nausear, pode causar algum mal-estar no paciente, Gente, né? passa mal às vezes, tá? Se eu Então, comparar, se eu comparar a via endovenosa com via intramuscular, biodisponibilidade igual. A gente uhum. está pulando, né? Se a gente pensar na farmacocinética, a gente está pulando aí a etapa de absorção. Então, a gente está entregando tudo biodisponível, 100% de biodisponibilidade ali para aquele paciente. A grande questão é, na via endovenosa, eu tenho um pico de concentração plasmática maior que da via intramuscular, né? E aí tem até outra pergunta linkada nessas duas aí, e os pacientes que não aderem aos injetáveis, né? Se eu tiver um intestino regulado, homeostase, por que não fazer via oral? Hum. Inclusive, naquela outra pergunta lá que falou, quanto tempo dura o pico máximo de concentração ali? A gente tem 24 horas, mas às vezes eu consigo dar uma dose oral de manutenção ali para que eu consiga manter esse pico mais estável até que o paciente venha de novo à clínica de vocês. É interessante falar, assim, por exemplo, do NAD, né, gente? Eu faço muito NAD aqui intramuscular. É zero de reação, é muito bom, não dá dor, é muito tolerável. Então, assim, eu acho que eu gosto muito de fazer ele, eu prefiro fazer o NAD intramuscular. Quando a gente faz ele venoso, o principal efeito colateral dele é, às vezes, o paciente ficar meio nauseado, sabe? Isso acontece também, essa tolerabilidade, com PQQ também. PQQ a gente geralmente, né, Renan, a gente também, como ele também faz esse estímulo mitocondrial, né, às vezes o paciente ele tem um mal-estar. Então, eu às vezes começo com ele intramuscular, e aí depois, se for o caso, aí eu passo ele para venoso. Então, assim, a gente vai muito pegando também o jeito do paciente, né? Quanto mais oxidado aquele seu paciente tiver, mais risco ele vai ter de ter reação. Mas, assim, tudo bem tranquilo, né? Mais uma Sim, náusea, é né? seguro, né? A gente contorna bem, mas realmente intramuscular aí você pula esse risco. Eu gosto bastante também da via intramuscular, tá? Já sou voluntário aí para aplicação de NADH. Gosto muito da combinação do NADH com o booster de ATP. Carece do uso do anestésico, né? Porque eu acho Hum. que eu já usei, É. inclusive, como pré-treino, aplicando umas 4 horas antes do treino, e eu achei sensacional. Respondendo uma pergunta aí sobre a questão da se o NADH ele tem possibilidade aí de apresentar crise hipertensiva no paciente, pelo contrário, né? Normalmente o NAD ele mostra-se muito seguro e ele tem resultados, né, de redução da pressão arterial. Então, depressão arterial. Então, ele vai contribuir de maneira positiva aí para paciente hipertenso. O que a gente não aconselha é justamente fazer a combinação do NAD com outras espécies derivadas da B3, porque aí, de fato, tem paciente que relata que tem arritmia e tal, mas aí a gente sabe que é pelo excesso de substância parecida que a gente está colocando ali na mesma suplementação. Vamos falar então um pouquinho, gente, já da administração do NAD mesmo, né?
Então, o NAD, igual eu falei com vocês, ele vem num pó liofilizado, né? O Renan também chamou a atenção disso. Prestar atenção, tem que diluir ele com a lidocaína ou pode com um trimetilador, eu acho maravilhoso, realmente minha experiência aqui é perfeita dessa combinação dos dois. E só avisar para o pessoal, né, da enfermagem, assim, que tem que realmente fazer movimentos vigorosos, ver se todos os grânulos dele foi realmente dissolvido, né? E a aplicação tranquila, aplicação IM profunda, nunca tive nenhuma complicação, bem tranquilo. Uma É, sugestão, Paula, desculpa te interromper, uma não, pode sugestão falar. é normalmente a gente colocar a primeira substância, né? Se eu tiver que utilizar mais que uma, às vezes a gente precisa colocar o anestésico e mais uma, eu coloco a primeira substância, deixo ele hidratar por cerca de mais ou menos 2 minutos, coloco a outra, porque facilita muito a agitação e a solubilidade desse composto aí, quando a gente vai fazer o preparo dessa medicação, né? Legal, boa dica. Boa dica. E ele é endovenoso, né, gente? Ele tem uma boa compatibilidade, não é o problema, né? A gente usa ele com outras substâncias, é bem tranquilo, o NAD, mas o problema dele é esse que a gente falou, o paciente muito oxidado, ele pode ter esse efeito chato colateral aí de queixar um pouquinho de náusea durante, quando está correndo o soro, tá? Então, geralmente a gente corre lento e aí quando ele queixa, reduz mais ainda o gotejamento, espera um pouquinho, aí o paciente acaba tolerando e consegue correr o soro todo, mas tem que ficar atento com esse efeito. Esse do ribosídeo, será que dá também? Não, né? De náusea. Ele venoso, Renan? Nos testes pré-clínicos que a gente fez, a gente não relatou. Claro que são Uhum. testes em clínicas parceiras, né? A gente não tem um N amostral tão imenso a ponto de a gente bater o martelo, mas eu acredito que ele é mais seguro e com bem menos efeito colateral diante de tudo que a gente já leu da literatura, né? Uhum. Sim. Só uma observação, a gente não citou, né, todas as áreas de atuação, né? Então, o Uhum. Renan comentou a questão de ter usado no pré-treino e também, assim, usar paciente pós-prova, paciente que teve uma internação prolongada, que está muito inflamado. Então, assim, tem os benefícios dele, fibromialgia, né? Doença autoimune. Perfeito, Então, são, colocação assim é, mais assertiva que essa é, impossível. Eu são de inúmeros. todos, exatamente, é muito fantástico. Tipo, você não tem nada para fazer no paciente, faz um Faça um ribosídeo ADH. ou um NADH. É literalmente isso. É impressionante. De todos os estudos que eu li, o mais fantástico que eu acho que eu vi e talvez vai trazer muito para a realidade de vocês foi um estudo que ele foi feito com cobaias, né? E aí eles deram uma dieta hipercalórica ali, rica em açúcar, em gordura, e eles fizeram uma suplementação de aproximadamente 400 miligramas, né? De ribosídeo via oral por quilo de peso corporal dessas cobaias. E aí, nesse estudo, o resultado para mim foi surpreendente. Todas as cobaias que foram suplementadas com ribosídeo, né, que é um precursor de NAD, elas ganharam 60% menos de gordura, melhoraram ali, mostraram sensibilidade ali na questão de resistência insulínica, melhoraram musculatura, força, resistência, né, em comparação ao que não foi suplementado. E isso endossa tudo que a gente falou, que a gente pensar em NAD como promotor de mitocôndria, quando a gente suplementa ribosídeo, aumenta o NAD e com isso eu tenho mais beta-oxidação, por parte dessas mitocôndrias, né, que vão estar funcionando melhor, eu consigo utilizar mais a glicose dentro do ciclo de Krebs, justificando aí o que já é esperado bioquimicamente com esse estudo, sem falar na questão das sirtuínas, né, que tem uma relação muito próxima ali. Então, quando a gente faz a suplementação, quando a gente aumenta o NAD, a gente ativa essas sirtuínas e aí eu consigo controlar melhor o metabolismo de glicose, controlar a questão de lipídios e relação deles com o fígado, controlar a secreção de insulina no pâncreas, melhorar, influenciar positivamente em ciclo circadiano, então eu consigo dar sono de qualidade melhor para aquele paciente, melhorar a enzima antioxidante, a ação anti-inflamatória. Então, assim, a aplicabilidade desses precursores de NAD é muito vasta, né? E endossa tudo que a gente já vem falando aqui desde o início da live.
Acho que aí até eu coloquei, voltei aqui, coloquei na página que a gente, né, nessa parte que a gente tinha falado, realmente, esse artigo é muito interessante aí que a gente deixou para vocês, que fala desse aumento da sensibilidade, melhora realmente a tolerância à glicose, né, nesse melhor aproveitamento aí do metabolismo lipídico, onde a gente então vai ter um efeito no peso. Então é bem legal, né, Renan? E eu acho que assim, hoje, você pensar quem não tem algum nível de inflamação no corpo, são poucas pessoas, né? E quando você pensa em inflamação, então você vai pensar em estresse também oxidativo, a gente vai pensar numa mitocôndria disfuncional, e aí não tem como não pensar em NAD, né? Então, acho que realmente a aplicação dele é muito ampla, né? Seja desde aquele atleta que chegou e que quer melhorar a performance, até aquele paciente que está, como a doutora Grace falou, pós-internação, né, precisando de sarcopênico, precisando de energia, precisando de retomar a força e a energia vital mesmo, né, para as atividades ali do dia a dia. Bom, gente, o que a gente tinha para falar era isso. Vamos, se vocês tiverem dúvidas aí, pode mandar. Renan, ficou claro? Como é que tá aí? Claríssimo, eu acho que a gente conseguiu contribuir, né, um pouquinho aí para quem está com a gente, né, desde o início. Tem algumas perguntas que aqui a gente ainda tem para responder. Se o NAD tem alguma contraindicação, né? Existem as contraindicações daqueles pacientes que são sensíveis, né? Então a gente precisa fazer com mais cautela, talvez não usar a dose toda, talvez começar com uma dose mais baixa via oral, né? Até para vocês tatearem o paciente. A gente costuma falar que a clínica de vocês é soberana, então por mais que vocês trazem informações para a gente nas consultorias diárias farmacêuticas, né? Ah, por quanto tempo eu vou fazer as sessões? Talvez você vai suplementar o paciente com 4 sessões, ele vai ficar perfeito, né? Mas no geral, vai ali de 6 a 10 sessões, até que vocês consigam ter uma visão ampla ali, macro do paciente, né? Porque às vezes 4 semanas, um mês com vocês é um tempo muito curto, dependendo da condição que ele chega ali para vocês. Tem uma pergunta relacionada a B12, creio que é porque a gente falou, né, da dissolução do NAD com o trimetilador. A B12, se eu elevar demais ela no paciente, por algum mecanismo que não se sabe, ela pode sim desencadear acne adulto, né? Ela já se sabe que ela estimula ali a secreção de sebo no folículo. Então, uma vez que eu estou suplementando B12, eu posso desencadear isso aí no paciente, sim. Não sei se tem mais alguma pergunta que Tem uma ficou sem pergunta ali também responder. que passou, falando o seguinte: e aí, que suplemento ribosídeo ou suplemento NAD? Vou falar assim, da minha opinião aqui, né, gente? Quem sou eu, mas só falar um pouquinho aqui para vocês. Eu acho que se eu tenho um paciente que está com um quadro mais agudo, um paciente que realmente ele está precisando dessa energia mitocondrial de uma forma mais rápida, eu daria o NAD. Eu começaria com o NAD para esse paciente. Agora, se a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente comentou com vocês aqui. Cuidado para você não dar tantos antioxidantes a ponto disso se transformar em algo pró-oxidante para o seu paciente. Então, eu acho que quando você pega um paciente crítico, é interessante você fazer o NADH, e depois você pode, até como uma forma de transição e até de custo também, vir para o ribosídeo, porque ele é mais em conta. E lembrar que quando você dá o ribosídeo, o ribosídeo ele é um precursor do NAD. Então, vai se formar NAD conforme a necessidade. Quando você dá o NAD, você já está dando aquela A molécula. molécula Em pronta, né? excesso, ela pode ser Uhum. pró-oxidante. Então, Exato. eu não sei se está certo assim, meu pensamento, eu acho que seria isso, sabe? Eu penso da mesma forma, baseado no que a gente tem de estudo, né? É exatamente igual. O ribosídeo acaba sendo um pouco mais seguro por não ter essa propriedade tão antioxidante, né? E aí acaba que o NADH, pelo hidrogênio que ele tem aderido ali, eu tenho uma molécula mais eletronegativa com um potencial redox muito maior. Então faz todo sentido isso e eu penso exatamente igual. Eu só queria lembrar para quem mandou aí no chat, né, que o QR Code das consultoras da Central Farm ele está fixado.
aí no chat. Então, se vocês rolarem a barrinha do chat, vocês conseguem contato das consultoras, podem solicitar para ela os artigos da live, elas conseguem partilhar esses artigos com vocês aí. Tem uma pergunta que me Perguntaram mandou. aqui, acho que tem alguns aqui que a gente também já vai disponibilizar, tá, Renan? Eu já te envio, e aí você Perfeito. pede para ela disponibilizar para o pessoal. Excelente, eu te agradeço. Tem uma pergunta aqui que me mandaram no celular, que eu acho que eu recebo ela quase todos os dias. Eu queria fazer para vocês, para ver qual que é a percepção clínica de vocês em relação a isso. Eu acho que todas as consultorias, ou diariamente, pelo menos um de vocês profissionais, trazem essa demanda para a gente. Se gestante e lactante pode suplementar algum dos dois. Eu costumo responder nas consultorias que a única coisa que gestante faz é enxoval, que ela não faz mais nada. Mas brincadeiras Gente, à é isso, é isso. Fujam de qualquer coisa que possa te dar complicação, entendeu? Mas brincadeiras à Porque parte, né? Se existe a necessidade da suplementação de determinada substância, e a gente está falando amplamente, né? A gente sabe da importância do metilfolato no primeiro trimestre da gestação, a gente sabe da importância da vitamina D no desenvolvimento ali e da saúde da mãe e do feto. Então, o ômega se 3, né? Aquelas coisas que exato, são estabelecidas, né, Renan? exato, E aquelas a pernas gente dentro do tem corpo, não vamos se precisar. Uhum. Exato. A gente tem estudos em diversos cobaias, diversos mamíferos, que mostram a segurança, né, da suplementação de doses do ribosídeo em doses altas, mostrando melhor desenvolvimento a suplementação foi na mãe e ela estava amamentando diversas cobaias, coelho, rato, enfim. E aí mostra que os filhotes tiveram um melhor desenvolvimento motor, uma melhor capacidade cognitiva, melhor controle de situação de estresse ali. Provavelmente eles criaram ali uma rota bioquímica e isso foi atribuído aí a um tipo de neurotrofina que vem do leite materno, né, que promove ali quando você suplementa o aumento, mas a gente não tem estudo em humano, né? Então, como não tem, e aí vale para qualquer substância, se eu identifiquei uma carência, preciso suplementar em gestante, já que você quer fazer que é seguro e tenha carência, valide com o gineco, com o obstetra que está fazendo acompanhamento, né? Porque a gente não quer, se salvam vidas todo dia e o que a gente quer é que, de fato, seja uma suplementação mais assertiva para que promova a qualidade de vida aí, tanto na mãe quanto no feto. Concordo, isso aí. Acho que a gente respondeu todas as perguntas que tinha aqui. Deixa eu ver, acho que chegou só mais uma aqui na caixinha. O pessoal está elogiando bastante. Perguntou se pode utilizar, né, concomitante ao ácido alfa-lipoico. A gente não faz nada junto com ácido alfa-lipoico na mesma bolsa, pelo potencial de quelação. E lembrar com o que a doutora Grace falou, a gente tem duas substâncias muito antioxidantes. Então, se precisar aumentar a NAD na célula, optar pelo ácido alfa-lipoico EV e não optar eu não optaria pelo NADH, eu colocaria o ribosídeo pela via intramuscular, porque senão a gente está fornecendo duas substâncias que são as mais antioxidantes aí dentro da cascata endógena. E aí entra aquilo que a gente falou, né? Porque você dando o ribosídeo, ele vai ser transformado lá, vai entrar como precursor do NAD conforme a necessidade, né? E não você já dá o NAD direto, que aí realmente acho que a gente pode, né? Tem o potencial de causar um mal-estar no paciente, eu acho. Perfeito. E aí lembrar, né, para o pessoal que entrou mais para frente, né, não sei se todo mundo pegou a informação aí no início, a Central ela tá com a campanha de Black Friday ativa até essa semana, então até sexta-feira vocês prescritores têm condições especiais. É só falar com a sua consultora. Para quem ainda não é nosso prescritor parceiro, né, o QR Code ele está fixado ali nos comentários, basta chamar as consultoras lá. Tá? A live ela vai ficar disponível, o link da live a gente vai conseguir mandar para vocês nas comunidades.
Doutora Paula e doutora Grace, eu queria agradecer pela imensa disponibilidade, pela parceria, pela entrega de conteúdo. Tá chovendo elogio aqui para a gente. Foi um prazer enorme para mim dividir esse momento de conhecimento aí com vocês e agradecer cada um que se disponibilizou aí um pouquinho para entrar, né? Todos os profissionais que estão nos assistindo. Em breve a gente disponibiliza o link da gravação nas comunidades. E Eu para agradeço vocês aí que vocês, viu, estiveram gente? online, Agradeço aí o o convite, tá, Ribosídio, o Renan? Ribosídio ele fica disponível aí em breve a partir no portfólio a partir dessa semana já. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada, viu, Obrigada. gente, pelo cuidado, atenção de estar aqui com a gente até agora, né? Isso. Obrigada, colegas. Obrigada, Renan. Um beijo para vocês. Imagina, obrigado vocês, boa noite, fiquem com Deus. Boa Boa noite. noite.